a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você acompanha comigo aí novos conteúdos do nosso componente. Então olha só, vamos observar aí o nosso objeto de conhecimento da aula 25, mecanismos reprodutivos e no nosso detalhamento, fecundação, gestação e parto, né? Então fiquem atentos aí, a nossa aula começa agora. E nessa aula nós vamos estudar um pouco mais ali sobre o sistema reprodutor masculino. A gente vai ver ali a sua principal função, os órgãos que compreendem aí, que compõem esse sistema, né, e a função desses órgãos e glândulas também. E a gente vai conversar um pouco mais sobre eles e nesse momento a gente observa a nossa primeira imagem trazendo aí conceitos, né, e também informações importantes sobre o sistema reprodutor masculino. Então, olha só, o sistema reprodutor masculino ele é responsável pela produção e transporte de espermatozoides, além da produção de hormônios sexuais masculinos. Na nossa imagem, a gente consegue observar ali um corpo de um indivíduo do sexo masculino e, no detalhe, a gente observa ali alguns dos órgãos, né, que compõem o sistema reprodutor masculino. Como a gente já sabe, um sistema ele é um conjunto ali de órgãos, né, que vão ter uma determinada função. E a função principal aí desse sistema é justamente a produção e o transporte de espermatozoides, né? Eles vão produzir ali as células reprodutivas masculinas, que é o espermatozoide, e fazer o transporte dele, ou seja, permitir com que ele seja liberado ali após um ato sexual, por exemplo. Além disso, eles vão ter uma produção, vai ter como função a produção dos hormônios sexuais masculinos, né? Então são justamente esses hormônios que serão produzidos ali pelo sistema reprodutor masculino que vão dar as características sexuais masculinas, né? Então logo ali após aquele período da puberdade, o rapaz ali, o jovem, né, começa a produção desses hormônios, né? Começa a produção ali das células reprodutoras e também desse hormônio. Então é nesse período ali onde se observa, né, o surgimento dessas primeiras características sexuais secundárias, como os primeiros pelos ali que vão formar a barba, né, pelos pelo corpo, o engrossamento da voz, a gente chama ali justamente, a gente fala popularmente que está mudando de voz, né, que é justamente quando a voz começa a engrossar, né, os músculos ali começam a aparecer, começam a surgir, e é justamente nesse momento ali onde a gente tem a produção, né, um aumento ali na produção desses hormônios, que vão trazer justamente essas características, né? Então é uma das funções ali do sistema reprodutor masculino. Mas vamos ver aí mais informações sobre esse sistema. Passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outro ser, né? A gente está falando ali sobre essas células que são produzidas, né? As células sexuais vão passar por um amadurecimento e conclui-se ali no período da puberdade. E o sistema reprodutor masculino ele apresenta órgãos reprodutivos externos e internos, né? Diferente ali do sistema reprodutor feminino, que a gente vai ter somente órgãos internos, certo? Muito bem, então a gente, para entender um pouco melhor sobre essa dinâmica aí do sistema reprodutor masculino, a gente compreender essa organização e ter uma visão geral ali dos órgãos que compõem, a gente tem aí o nosso esquema, né, em 3D, onde a gente consegue visualizar um corpo humano, né? Você visualiza ali diversos órgãos do corpo humano aí na nossa imagem, onde a gente visualiza aí em 360 graus, né, o indivíduo. Temos aí a presença também dos vasos sanguíneos, por exemplo. Mas a gente vai estudar com mais detalhes o sistema reprodutor masculino. E aí a gente observa, né, justamente a presença desses órgãos. Você pode visualizar aí na nossa imagem, né? Agora a gente tem ali uma visão, um esquema trazendo para a gente um pouco mais desses órgãos internos, como a gente consegue visualizar, né? Então aí, ó, girando para a gente conseguir visualizar, nós temos lá os testículos, né, que vão justamente produzir os espermatozoides e também o hormônio, né, que vai trazer essas características, e entre outros que vão ser também muito importantes para fazer o transporte. Lembra que a gente viu que outra função desse sistema é produzir e também transportar esses espermatozoides. Então eles são produzidos lá nos testículos e são transportados ali por esses canais até com que eles sejam liberados, né, lá pela porção final da uretra, ali são eliminados ali pelo pênis, certo? Que são órgãos
externos. Então, a gente consegue visualizar aqui nessa imagem esses órgãos internos, né? E nós falamos que os espermatozoides serão produzidos, né, ali nos testículos. Nesse detalhe aqui da nossa imagem, a gente consegue observar um esquema com a parte interna, né? A gente consegue um corte, foi feito um corte transversal ali em um testículo para se observar, né? Óbvio que é um esquema em 3D para a gente conseguir visualizar melhor. Então, dentro aqui dessa região, onde você está observando ali que tem como se fosse um emaranhado ali de fios, né? É justamente nessa área aí onde os espermatozoides serão produzidos, no interior dos testículos. Depois que eles são produzidos, eles vão para aquela parte superior ali, mais em vermelha, né? Que é o epidídimo, aonde vai passar pelo processo de maturação. Eles vão amadurecer, né? E vão receber ali aquela cauda para que eles possam fazer a sua movimentação até chegar no óvulo para acontecer a fecundação, né? Então, tudo isso aí para acontecer exatamente a fecundação, certo? Então, a gente pode observar aí no nosso esquema um pouco mais dessa dinâmica aí dos órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino, certo? Então, fiquem atentos, a gente tem aí uma visão geral. Agora, a gente vai ver com detalhes cada um desses órgãos, né? A gente vai ver imagens com esquemas ali representando e a gente vai comentando ao longo que a gente vai apresentando cada um deles, como a gente teve aí, ó, uma visão geral aí em 3D, né? Para a gente ter ali essa possibilidade de visualizar esses órgãos internos, mas a gente tem agora imagens e também mais informações para a gente compreender melhor o que acontece, né? Qual é a função de cada um desses órgãos. Então, a gente observa aí nas nossas próximas imagens, agora começando ali com os testículos, né? Os testículos, então, como nós já sabemos, são glândulas, olha aí, são duas glândulas de forma oval que estão situados na bolsa escrotal, tá? Então, aí na nossa imagem você consegue observar os testículos, né, no interior aqui dessa bolsa, como a gente pôde visualizar, tá? Então, aqui, ó, nessa área, vou usar outra cor aqui para identificar melhor, nessa área aqui a gente vai ter os testículos, certo? Então, olha aí, estão situados dentro dessa bolsa escrotal, né? Essa bolsa aí que vai funcionar justamente para armazenar os testículos, né? Trazer ali uma temperatura propícia para que os espermatozoides consigam ser produzidos, né? Então, como a gente observou, agora a gente destaca aí a função principal dos testículos, que é justamente a produção de espermatozoides e testosterona. Então, olha aí, produzem espermatozoides, que é a célula reprodutiva ali masculina, e a testosterona, né? O hormônio que vai trazer ali as características secundárias. Na estrutura de cada testículo encontram-se tubos finos e enovelados, chamados túbulos seminíferos, tá? Então, lembra que a gente viu aquela imagem anterior, onde a gente tinha um corte transversal ali no testículo e a gente viu aquele emaranhado de fios ali enovelados, né, dentro do lado do testículo. Então, é justamente, ó, os túbulos seminíferos que estão aqui dentro, ó, nessa região. E aí, justamente, onde vai acontecer a produção dos espermatozoides, né, nos túbulos seminíferos localizados aí no interior dos testículos. Então, a gente observa aí esse primeiro órgão aí que compõe o sistema reprodutor masculino. Nós vimos aí os testículos, que são justamente as glândulas que vão produzir tanto o espermatozoide quanto a testosterona, aquele hormônio que vai trazer as características masculinas, certo? Vamos ver um pouco mais de informações aí na nossa próxima imagem. Esse processo, né, de produção, ali, de formação dos espermatozoides é denominado espermatogênese. Gênese, né, quer dizer criação, produção, então a gente vai ter ali a produção dos espermatozoides. Então, é um processo ali de espermatogênese, né, que vai acontecer onde? No interior dos testículos, né, lá nessa região ali dos túbulos seminíferos, certo? Então, a gente já sabe que esse órgão, né, no caso essas glândulas ali, os testículos vão ser responsáveis ali pela produção dos espermatozoides, certo? Como a gente pôde observar, que é a célula reprodutiva masculina. Na próxima imagem, a gente observa agora um pouco mais sobre o saco escrotal. Antes, a gente falou ali que os testículos eles estão localizados dentro de uma bolsa, né, de uma espécie ali de uma bolsa, que é justamente o saco escrotal. Então, olha aí. Os testículos estão dentro do saco escrotal, que apresenta como função manter os testículos em uma temperatura inferior
à do restante do corpo. Por quê? Né? Qual a importância de ter uma temperatura mais baixa? Né? A gente sabe que a nossa temperatura média corporal, ela varia ali entre os 36 graus e meio, né, 37 graus. Só que para que aconteça essa produção ali dos espermatozoides, é importante que eles estejam numa temperatura um pouco mais baixa da temperatura do corpo. Então, olha aí, nessa imagem a gente consegue observar, né, os órgãos que são os órgãos externos, né? E aí você observa aqui os testículos dentro dessa bolsa, ó, que é o saco escrotal. Então ele tem essa função de justamente estar ali, ó, aqui o saco escrotal, né? De deixar os testículos fora do corpo, para manter essa temperatura. Então olha aí, isso garante a eficiência na produção dos espermatozoides. Então, como eu disse, né, normalmente a temperatura no escroto é 2 graus Celsius abaixo do corpo, né? Então é por isso essa importância ali deles estarem posicionados fora do corpo, né? Então tem-se aí essa estrutura que é o saco escrotal, né? Que vai, além de comportar ali os testículos, né? Vai permitir com que tenha uma temperatura ideal, ela tem que ser abaixo, olha aí, inferior à do restante do corpo, que é justamente para ter uma eficiência na produção ali dos espermatozoides, tá bom? Então aí, como a gente observa na imagem, nós temos essa região aí do sistema reprodutor masculino, que é justamente responsável por abrigar, né, os testículos, que são essas glândulas que vão produzir os espermatozoides. E aí a gente viu a importância de estar numa temperatura abaixo, né? Se tivesse dentro ali do corpo, a temperatura seria a mesma temperatura do corpo humano. Então, precisa ser um pouco mais baixa, né? Então, estando ali abaixo, 2 graus, né, diferentes do corpo humano, a gente tem aí uma eficiência na produção dos espermatozoides, como a gente pôde observar, e uma das funções ali desse saco escrotal, tá bom? E ainda falando sobre as estruturas, né, que compõem ali o sistema reprodutor masculino, a gente vai observar agora mais informações sobre o epidídimo. Então, acompanha aí na nossa imagem a seguir, a gente tem agora o epidídimo, que é um tubo enovelado conectado aos testículos. Então a gente observa aqui, ó, na nossa imagem novamente, a gente já observou que os testículos estão aí dentro dessa bolsa. A gente está vendo que os testículos estão bem aqui, ó, nessa área aqui, e em cima dos testículos a gente vai ter esse tubo enovelado, né, como se fosse ali um novelo ali todo enroladinho ali, esses tubos todos enroladinhos, que é justamente o epidídimo, tá? Então, como a gente está observando aí na imagem, nessa porção aí superior aos testículos a gente vai encontrar o epidídimo. E qual é a função do epidídimo? Olha lá. Eles armazenam e amadurecem os espermatozoides produzidos nos testículos. Então, como a gente já sabe, o testículo ele vai ter essa função de produzir os espermatozoides, né? Os espermatozoides serão produzidos aí nos testículos. Só que eles precisam, né, ser armazenados, porque outros vão ser produzidos, então não vão ficar todos ali nos testículos, né? Então eles vão ser armazenados e precisam passar por uma fase de amadurecimento. E isso vai acontecer nessa região aqui onde nós temos aí o epidídimo, certo? Então, o que quer dizer esse amadurecimento aí do espermatozoide, né? Como a gente já comentou um pouco mais, é importante, né, nesse período ali de amadurecimento, que o espermatozoide, né, que é uma célula, a gente não pode esquecer disso, ela vai receber ali outras estruturas. E uma estrutura muito importante que ela recebe é justamente um flagelo, né, que é uma espécie ali de uma cauda que vai facilitar ali após a ejaculação, né, durante ali o ato sexual, por exemplo, quando tem ali o fim de reprodução, esse espermatozoide ele precisa chegar até o óvulo, né, isso lá dentro do útero, lá no canal vaginal, por exemplo. O que vai acontecer? Esse flagelo, né, no caso do espermatozoide, ele vai se movimentando com o auxílio dessa cauda, como se ele fosse nadando ali, até ele chegar e encontrar ali um óvulo, para que ele encontre com esse óvulo e aconteça ali a fecundação, né? Como a gente já sabe, a fecundação ela acontece a partir da união desses dois gametas, que é o gameta masculino e o feminino, né? Quando a gente tem aí essa união deles, o espermatozoide ele consegue chegar, localizou um óvulo, acontece ali, ele rompe ali a membrana do óvulo, tem então a fecundação. Então é importante que tenha esse amadurecimento dessa célula que foi produzida lá no testículo, e esse amadurecimento vai acontecer no epidídimo, essa estrutura que a gente observou aí nessa imagem. Vamos ver mais outras estruturas ali presentes no sistema reprodutor masculino, como os ductos deferentes. Esses ductos, né, são tubos
que transportam os espermatozoides. Olha aí, então a função deles é fazer esse transporte ali dos espermatozoides do epidídimo até a uretra durante a ejaculação, né? Porque eles vão precisar ser lançados ali até com que eles localizem o óvulo, por exemplo. Então, depois que eles foram produzidos nos testículos, né? Eles vão passar ali pela maturação lá no epidídimo e aí eles precisam passar por esses canais aqui, ó, até com que eles sejam lançados, né, e liberados, como a gente pôde observar. Passa pela uretra e é lançado até nesse período aí da ejaculação, certo? Então, aí os ductos deferentes são essas espécies aí de canais que vão fazer esse transporte dos espermatozoides. E aí, o que mais que vai acontecer? Recebe o líquido seminal proveniente da vesícula seminal, atravessa a próstata, que nele descarrega o líquido prostátil e vai desaguar na uretra. Então, vamos refazer esse caminho aí que a gente observou. O espermatozoide produzido lá no testículo, né, foi armazenado no epidídimo e ele precisa fazer esse caminho. Quando ele faz esse caminho, que ele deixa aqui o epidídimo, ele está indo aqui dentro dos dutos deferentes, ele está passando por algumas glândulas, né, como a próstata, como a gente está visualizando aí, ó, e também as glândulas seminais, né? E quando ele passa por aí, ele vai receber o líquido seminal. Esse líquido seminal, ele se une aos espermatozoides e formam, né, o esperma, né, o sêmen, por exemplo. E aí ele consegue ser, então, lançado e liberado ali após a ejaculação, certo? Então, nisso a gente está observando ali que os dutos deferentes, eles têm justamente essa função de fazer aí esse transporte, né? Transportam ali os espermatozoides que foram produzidos ali, amadureceram, vão passar por aquelas glândulas, né? Como as glândulas seminais, o nome já diz, elas produzem ali esses líquidos e esses líquidos vão se incorporar ali aos espermatozoides, né? É muito importante, esses líquidos, eles são bem importantes ali para os espermatozoides, porque eles vão funcionar, né, também como uma fonte de nutrição para ele, né, para o espermatozoide, porque a gente, como já falou, o espermatozoide ele precisa percorrer ali um caminho, né, até ele encontrar com o óvulo, né? Então nisso ele vai precisar ali desse líquido, né, esse fluido que vai funcionar também como uma espécie ali de nutriente para esse espermatozoide. Então, como a gente falou aí sobre as glândulas seminais, a gente vai observar mais sobre elas na imagem a seguir. Então, olha aí, as glândulas seminais, elas produzem uma parte do líquido seminal, certo? Que é uma secreção espessa e leitosa. A função aí dessa secreção é neutralizar a ação da urina e proteger os espermatozoides, além de ajudar o seu movimento até a uretra. Então, olha aí, vamos recapitular de novo aquele percurso que o espermatozoide fez ali pelos ductos deferentes, né? Então, olha aí, quando eles estão passando aqui pelos ductos deferentes e chegaram aqui nas glândulas seminais, o que vai acontecer? Essas glândulas vão eliminar, né? Elas produziram, elas vão secretar esse líquido seminal, que é essa secreção aí que a gente viu espessa e leitosa. E uma função é justamente a neutralização da urina, né? Elas neutralizam a ação da urina. Mas por quê? Porque a gente sabe que aqui no sistema reprodutor masculino, nesse mesmo canal aqui, que é a uretra, né, que está aqui no interior do pênis, ó, essa outra porção aqui que a gente está visualizando, aí também passa a urina, né? Porque a uretra ela faz parte tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. Então, por esse canal passa a urina. E a gente sabe que a urina é um líquido que contém ali algumas secreções, né, algumas toxinas, por exemplo, e isso poderia ser prejudicial para os espermatozoides. Então, quando eles passam ali pelas glândulas seminais, ela libera essa secreção que vai neutralizar a ação da urina e também proteger os espermatozoides, para que eles não morram aí nesse caminho que eles precisam fazer até com que eles sejam lançados. E também ela vai ajudar o seu movimento, né? Ela vai permitir com que eles fiquem ali em movimento, mexendo ali os seus flagelos, né? Para que eles consigam se locomover até a uretra onde eles serão lançados. Então, observem aí toda a importância, né, desses órgãos ali, dessas glândulas, que compõem ali o sistema reprodutor masculino, né? Então, a importância é justamente garantir, né, que aqueles espermatozoides eles tenham ali uma vida, né, até eles serem lançados na ejaculação, para garantir o quê? A reprodução, né? Porque eles cheguem até ali o sistema reprodutor feminino
e esse espermatozoide possa localizar um óvulo para acontecer ali a fecundação e o bebê ser gerado, por exemplo, né? Então a gente está vendo toda essa importância e a função do sistema reprodutor masculino, né? Mais especificamente de cada um desses órgãos. Então vamos observar ali uma outra glândula que a gente já comentou, que foi a próstata. Agora a gente vê mais detalhes sobre ela aí, ó. A próstata ela produz uma parte do sêmen. Ela vai produzir ali o líquido prostático, né? Que ajuda a proteger e nutrir os espermatozoides, né? Então, como nós já vimos, quando eles passam ali dentro do ducto deferente, naquela região onde eles vão receber esses líquidos, né? Nós vamos ter aqui uma glândula, né, que é a próstata, e ela vai ter ali como função justamente a produção desse líquido, o líquido prostático, e ele vai ajudar a proteger e dar também uma nutrição para os espermatozoides, né? Vai servir ali de nutrientes também para que os espermatozoides, durante a sua longa viagem aí até o óvulo, consigam se manter, tá bom? Então a gente observa aí um pouco mais da próstata, uma outra glândula que compõe também o sistema reprodutor masculino, né? A gente viu aí as glândulas, a próstata, né? As outras que produzem aqueles líquidos, as glândulas seminais, por exemplo. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre as glândulas bulbouretrais. Dá uma olhada aí na nossa imagem. As glândulas bulbouretrais secretam um fluido alcalino antes da ejaculação, né? Então é justamente já para ir preparando aquele caminho ali onde o espermatozoide vai passar, né? Para que eles tenham ali, passem ali em segurança e consigam fazer o seu percurso até com que cheguem lá para fazer a fecundação do óvulo. Então o que vai acontecer? Esse fluido ele neutraliza a acidez residual na uretra. Então lembra que nós comentamos agora há pouco que a gente tem aqui, ó, a uretra, que vai participar não somente do sistema reprodutor masculino, né, mas também do sistema urinário. Então, por esse canal ali, que é a uretra, vai passar a urina. E como nós falamos, a urina pode conter ali algumas substâncias, né, que podem ser prejudiciais para o espermatozoide. Então, a gente vai ter a presença dessas glândulas, as glândulas bulbouretrais, que estão localizadas aqui, ó, nessa região, essa bem pequenininha, que está aqui próxima à próstata, né? Que tem justamente como função secretar esse fluido, né? Que vai neutralizar a acidez residual da uretra, né? Então ela vai fazer ali uma limpeza, ela vai limpando o caminho, ó, como diz aí, ó, preparando o caminho para os espermatozoides e protegendo eles contra a acidez, né? Então a gente tem aí também as glândulas bulbouretrais produzindo esse fluido que vai justamente permitir com que os espermatozoides possam passar por esse caminho ali em segurança, né? Lembrando que isso é importante porque ali pela uretra também passa a urina, e a urina traz algumas substâncias tóxicas ali que podem matar esses espermatozoides. Então é importante com que esse fluido vai fazendo uma limpeza ali, vai limpando já essa área, limpando esse caminho para que o espermatozoide consiga fazer ali o seu percurso, certo? E lembra que nós falamos que a uretra, ela participa tanto do sistema reprodutor masculino quanto, né, do sistema urinário, né? Ela vai ter aí essas duas participações. Por ela vai passar tanto a urina quanto o líquido, né, quanto o sêmen, por exemplo. Então observa aí na nossa próxima imagem um pouco mais ali da função da uretra, né? A uretra, ela é um canal que nos homens serve ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Então, olha só, quando vocês estiverem estudando sobre o sistema reprodutor feminino, vocês vão ver que tem uma diferença aí, né? Somente nos homens ela vai servir aí para essas duas funções, tanto para o sistema urinário, olha aí, e também ao sistema reprodutor. E aí, olha só, está identificado aí na imagem, então, a uretra, né, como a gente consegue observar nessa região aí, e ela começa na bexiga. Aqui, ó, nós temos a bexiga, que é onde vai ficar armazenada a urina, por exemplo. Ela vai começar aqui na bexiga, ó, nessa região aqui da bexiga, atravessa a próstata, ó, começa bem aqui, atravessa a próstata. Vamos voltar aqui à nossa imagem. Olha só, começa aqui na bexiga, atravessa a próstata até a ponta da glande, né? A glande é essa porção aí final. Tá ao contrário aqui a nossa imagem. Vamos voltar aqui para vocês. Começa aqui, ó,
na bexiga, né? Atravessa aí a próstata, como a gente visualizou, e aí ela chega até aqui, ó, a glande, que é essa porção aí final do pênis, né? Então ela passa aí até a ponta da glande, onde há uma abertura pela qual são eliminados o sêmen e a urina, tá bom? Então por isso ali a importância, como nós vimos ali, a importância daqueles fluidos, né? Aqueles líquidos que vão ser produzidos para proteger ali o espermatozoide, por causa de que pode ficar ali um pouco, né? Os vestígios ali de urina dentro da uretra, que é esse canal que vai fazer esse transporte. Então daí essa importância de todos esses fluidos e esses líquidos que são produzidos. Então, como a gente visualizou, a uretra, né, ela vai fazer parte aí tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. E aí a gente pôde observar um pouco mais ali da sua localização. E aí a gente observa agora sobre os órgãos externos, né? Todos que a gente visualizou até agora são os órgãos ali, na verdade, com exceção dos testículos, né? São os órgãos ali internos. Agora a gente vai ver mais informação ali sobre um outro órgão externo, que é o pênis. Olha aí. O pênis, então, é um órgão cilíndrico externo que possui dois tipos de tecidos. Temos aí o tecido cavernoso e o tecido esponjoso, né? Aí na nossa imagem a gente consegue observar aí um recorte, né, que foi feito aí nesse órgão, né, que é o pênis, para a gente conseguir observar, né? Por fora ele vai ser revestido por pele, tem aí a presença de veias, né, veias dorsais, tem aí, como você observa, o corpo cavernoso, né, que são justamente esses tipos de tecido. O corpo cavernoso aqui nessa região, né, nessa parte aqui que está identificada aqui da nossa imagem, e o corpo esponjoso, né, logo aqui, ó, mais abaixo, tá bom? Então ele vai ser formado por dois tipos de tecidos aí, o cavernoso e o esponjoso, certo? E aqui nessa região, ó, passa o quê? A uretra, ó, bem nessa região ali do pênis está localizado aquele canal que é a uretra. Então, através do pênis é que são eliminados a urina, então olha aí, uma função excretora, e o sêmen, uma função reprodutora. Então, através aqui do pênis, como a gente pôde observar aí na imagem, dentro a gente vai ter esse canal que é a uretra, e a uretra ela vai ser responsável por por eliminar esses fluidos, né, e também eliminar a urina. Então a gente tem aí essa participação desse órgão, né, no sistema urinário, como a gente pôde observar, e também no sistema reprodutor, né, por onde vão passar ali tanto a urina quanto o sêmen. E como nós vimos, né, a função principal aí do sistema reprodutor masculino é a produção da célula reprodutora masculina, que no caso é o espermatozoide, né, o gameta masculino. E aí a gente já viu os órgãos onde ele é produzido, depois ele passa por um processo ali de maturação, né, de amadurecimento, e a gente vai observar agora um pouco mais uma imagem aí com um esquema representando para a gente aí um espermatozoide. Então olha aí, os espermatozoides são as células reprodutoras masculinas, né? Então daí a importância dessa célula que foi produzida lá nos testículos, né? Lá no interior dos testículos. Então dessa forma está organizado a estrutura de um espermatozoide, tá? A gente nunca pode esquecer que os espermatozoides também são células. Então olha aí, como toda célula, ele vai ter aqui uma região onde tem um núcleo, né? Contendo ali as informações genéticas, né? O núcleo aí do espermatozoide. Tem o acrossoma, que é essa porção aqui da cabeça do espermatozoide, que justamente vai ter como função penetrar a parede do óvulo, né? Aqui a gente tem um óvulo, por exemplo, para a gente representar, e esse acrossoma que vai penetrar essa parede para que ele consiga passar e fecundar essa célula, né? Que é o óvulo, por exemplo. Então vamos tirar aqui o óvulo, vamos voltar para o nosso esquema do espermatozoide. O acrossoma que está presente, o acrossomo presente na cabeça. Aqui a gente vai ter uma peça intermediária com microtúbulos, e a outra porção restante aqui vai ser a cauda, né, que é essa espécie de flagelo. Ele vai utilizar isso aqui, ó, para se locomover, certo? Então assim a gente observa como está organizado ali o sistema reprodutor masculino, mais especificamente nessa célula que é o espermatozoide. E olha só, a gente vai observar agora nas nossas próximas imagens um pouco mais desses hormônios, né, que são produzidos também, além da célula reprodutora que é o espermatozoide, a gente vai ter a produção desses hormônios, como você visualiza aí na próxima imagem. Então olha só, o hormônio, né, que é produzido aí no sistema genital masculino é a testosterona.
E aí a gente vai ter como principal função, na verdade, ele é o principal hormônio do sistema, né, o principal hormônio masculino, e determina o desenvolvimento dos órgãos genitais, a descida dos testículos para a bolsa escrotal e o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas. Além da testosterona, a gente tem aí outros hormônios na outra imagem, né, que são produzidos aí no sistema reprodutor masculino, como o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. São produzidos pela adenohipófise e estimulam as gônadas masculinas, promovendo seu funcionamento e desenvolvimento. Também são chamados de gonadotrofinas e influenciam o desenvolvimento das gônadas. No homem, o hormônio luteinizante também pode ser chamado de hormônio estimulador de células intersticiais, né, que é o ICSH, porque ele age estimulando as células intersticiais a produzirem testosterona. Então a gente observa aí justamente a importância desses hormônios, né, estimulando a produção da testosterona, né, no sistema reprodutor masculino. Então espero que vocês tenham compreendido, tenham curtido aí a nossa aula e a gente se vê na próxima aula.